Shalom. Vamos para mais uma conferência de saúde mental. Aleluia. E aí, tudo bem com vocês, mulheres? Tô gravando esse vídeo, vamos lá para essa palestra, para a gente entender um pouquinho sobre a saúde mental da mulher. E a gente inicia já falando sobre como é complexo nós mulheres mantermos a sanidade mental, nós mantermos a saúde mental. Para nós mulheres é não, bastante complicado, por conta dos hormônios. Então, os hormônios, eles interferem muito no nosso dia a dia. Então, é muito doido. Vamos entender um pouco mais sobre isso. E aí, estudando sobre isso, os homens, eles têm, né, pretensão à depressão. Mas nós, mulheres, temos 2 vezes mais. Estamos 2 vezes mais propensas, né, à depressão, por conta dos hormônios. Então, não é só a movimentação, os problemas que a gente tem, as dificuldades, não é só isso, não. Tem também os hormônios que colaboram para isso. Vamos lá. Nós somos multifacetas, né? Multitarefas, nós temos que dar conta de tudo. Então, assim, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filha, a gente é dona de casa, a gente ainda tem que estar bonita, ainda tem que estar se arrumando, né? Aí a gente ainda trabalha fora, a gente ainda tem que estar alegre, ainda tem que estar pronta. Quando tem algum problema, que nossos filhos têm problema, o marido tem problema, eles recorrem a quem? A nós. E nós, com todas as nossas tarefas, temos que dar suporte, socorro a eles. Fora que tem mulheres que dão socorro à família toda, né? A irmãos, dá socorro à mãe. Isso desgasta muito mais. Mas aí são decisões, né? Continuando. Então, nós somos muito cobradas pela sociedade. Nós temos que ser mães, irmãs, esposas, dona de casa. Tem que trabalhar fora e tem que dar conta da casa, tem que estar arrumando a casa, lavando roupa. É muita coisa pra gente. E ainda tem, se não bastasse tudo isso, ainda tem as fases do hormônio para nos pirar mais um pouco, tá? Por quê? Porque o hormônio, ele nos torna vulnerável. E tem umas fases que eles estão mais explosivos. Vamos lá. Quando ele, na verdade, dá mais problemas. Estão mais propensos, não, né? Eles dão mais problemas. E aí, o que acontece? Tem mudança de corpo, tem mudança de humor, né? Mudança de sentimento. Uma hora tá ali, 5 minutos depois já estressou, já irritou e depois já acalmou de novo. O hormônio faz isso com a gente também. E isso prejudica a nossa mente e ainda baixa a nossa imunidade, que aí a gente já pega uma gripe mais fácil, a gente já, nossa, é muita doideira, né? Isso é terrível. Então, vamos lá, as fases que o hormônio mais está propenso a nos enlouquecer. Primeira fase, olha quando ele começa. Ele começa quando a gente tem a primeira menarca, a primeira menstruação. Ele já começa aí. A bomba de hormônio. E aí já vem, né, a mudança de corpo, já vem as mudanças de humor. E essa fase de a gente tá na adolescência, que já é uma fase que você não é mais criança, também não é adulto. E as roupas já não estão servindo, e uma fica apertada, a outras ficam lá. E é uma doideira. Ainda vem os hormônios para ajudar nessa doideira. Então, gente, entenda um pouquinho os nossos adolescentes. Meu Deus do céu. E aí vem outra fase que é bem complicada, que é a menopausa, início da menopausa. É a partir dos 40 anos, né?
mas a menopausa precoce a partir dos 35. Então, assim, procure um médico quando você tiver pesquise, né? Pesquise os sintomas, procure um médico, porque é complicado. Complicado para nós mulheres, mas a gente se mantém firme. Olha, para vocês terem uma noção do que acontece com a gente. E aí, para quem tem filhos, a gravidez já é uma bomba de hormônios, mas o pós-parto é uma bomba muito maior. Por quê? Porque por isso que acontece muito vocês já ouviram falar sobre a depressão pós-parto. Por quê? Porque é uma bomba de hormônios que tem após o parto. Fora que não é só a bomba de hormônios que está tentando se reorganizar, né? Porque até então eles estavam todos aflorados na gravidez e agora eles têm que voltar ao normal. Então é uma doideira. Você imagina o que acontece dentro de nós mulheres. E aí tem uma nova vida. Porque por mais que quando é o primeiro filho, então você vai ter que aprender a ser mãe. Não tem manual. Aprender a ser mãe, aprender a ser esposa e mãe, aprender a ter uma vida no trabalho e mãe. Aí então você vai ter que encaixar o mãe em todas eles. No trabalho, nas coisas, a fazeres de casa. Então você imagina, já tem a bomba de hormônio e ainda tem que aprender essa vida nova. Quando é o segundo filho, o segundo filho é mais fácil, já teve o primeiro. Não tem nada de mais fácil, gente. O segundo filho vem a bomba de hormônio também. E é uma história nova de qualquer jeito. Agora são 2 filhos. Às vezes, quando o mais velho já está maior, então você já está acostumada a dormir, acabou essa mamata, né? E aí começa tudo de novo. Então, assim, é tudo muito doido. Então, no pós-parto, é complicado. E o que acontece na menopausa são a falta de hormônios. Hormônios estão dependentes um do outro, só que chega nessa fase, muitos já se foram. E complicado para repor esses hormônios. Então, essa doideira de vamos repor, mas não tem hormônio, vamos repor. Essa bomba de tem, não tem, vamos, o que a gente faz? É complicado para nós mulheres. Então, resumindo, hormônios desde a adolescência até e vai. Então, é complicado. Homens, maridos, nos entenda, mantenha calma, mantenha esse entendimento de que nós precisamos de um pouquinho de tranquilidade, um pouco mais de paz, um pouco mais de calma, porque é tudo muito doido para nós. Amém. E aí, vamos lá. Como facilitar um pouco a nossa vida? Oh, meu Deus. É necessário, para facilitar um pouco a nossa vida, é necessário a gente conhecer as mudanças em nós. Então, nós precisamos do autoconhecimento. Precisamos do autoconhecimento não só mental, emocional. Nós precisamos do autoconhecimento físico também. A gente falou muito essa semana sobre... essa semana foi da saúde, né? Então, teve a saúde da mulher, teve a saúde nutricional e hoje a saúde mental. Então, nós precisamos, e foi ensinado cada parte, cada cuidado, onde a gente deve ir atrás, correr, com quem, qual médico, a necessidade de um diagnóstico precoce, para se ter os tratamentos, cuidados certos. Então, assim, a gente precisa ter, e todos eles, a gente precisa conhecer o nosso corpo. A gente precisa entender onde estamos com déficit, onde estamos com dores, né? Em caso do câncer de mama. A gente tem que se cuidar, tem que se tocar, tem que entender o que está acontecendo. Se tem algo diferente, correr para um médico para saber. E quando é algo diferente com a mente, correr para um psicoterapeuta, atrás de um psicólogo, de um terapeuta. Para a gente ter um autoconhecimento, a gente precisa saber de detalhes que a gente não percebe.
Por exemplo, por que a gente precisa? Para facilitar a vida, a gente precisa entender, peraí, isso é TPM, isso não é TPM. Porque eu, no caso, eu contei para as meninas, eu terminei um relacionamento de TPM, porque eu não me conhecia. Eu tinha uns 25 anos, 25, 23 anos, não me conhecia. Então, eu terminei um relacionamento porque eu não me conhecia. Já pedi conta de emprego. Se eu não me engano, foram 2 empregos. Uma pessoa me deu as contas, porque eu tava no auge da TPM. Eu quero. E aí eu tive que cumprir aviso, me arrependi depois de 2 dias. E aí, como é que faz? Já era, deixei quieto, falei, arruma outro. E no segundo que eu pedi as contas na TPM, 2 dias depois eu me arrependi. A minha sorte é que a minha encarregada não permitiu. Ela falou, não, você não vai sair agora, espera terminar a safra, porque eu preciso de você ainda. Preciso de você aqui, vocês são os meus olhos aqui. E aí, resumindo, 2 dias depois eu me arrependi, e graças a Deus que ela não me mandou embora. É muito louco. Então, a gente precisa, depois que eu passei a fazer a faculdade de psicologia, eu passei a me conhecer. E aí, então, eu sabia que eu estava estressada por conta de TPM, da tensão pré-menstrual. E, às vezes, a tensão pós-menstrual. Então, eu já conhecia, já sabia. Quando eu começava a me irritar muito, eu falava, o que tá acontecendo? Aí eu, tá perto de descer, então, é a TPM. Então, começava a ficar mais na minha, né? Porque eu já irritada, queria descontar todo mundo. Então, eu ficava mais quietinha no meu canto, porque eu tô de TPM, ninguém é obrigada a suportar a querida aqui, né? Assim, vamos lá. E aí, a gente tem que prestar atenção também se é TPM, porque na fase da TPM tem fases, eu passei por fases que era um chororô. Ó céus, ó Deus, ó vida. A gente precisa conhecer a nós, pra gente saber se é uma TPM, se é um início de uma depressão que tá acontecendo, se é um pânico. A gente precisa se conhecer para identificar possíveis problemas no início. E aí, continuando. A depressão, vou falar basicamente, porque a depressão são vários temas, vários detalhes. Ela é vários problemas somatizados. Então, não tem só, eu fiquei com depressão por causa disso. Não tem, tá? São várias questões. E aí, os hormônios está no meio, mas geralmente ninguém fala que é por conta dos hormônios. Nem eu falaria, tá? Porque eu descobri estudando. E aí, continuando. Então, a depressão traz queda de energia, traz queda do prazer, né? O prazer tanto do libido quanto o prazer de você fazer as coisas que você gosta, de passear, de ler um livro, de estar com quem você ama, entendeu? De viajar. E aí, perda de apetite e insônia. E aí, só que temos também a depressão atípica. Por que ela é atípica? Porque ela é diferente do normal que é estudado. Por exemplo, ela já aumenta o apetite. Ela não tira, ela aumenta. Ela já aumenta o sono. Ao invés de insônia, você quer dormir. E um cansaço fora do normal. Isso traz qualquer uma das duas, né? O queda de prazer e o cansaço fora do normal. Essa depressão. E aí, com isso, traz uma falta de energia. Fora que baixa a imunidade também, né? Mas assim, só que qual é necessário antes de ter um diagnóstico de depressão? É necessário fazer exames, porque eu passei por uma depressão e eu passei pelos 3 níveis. Uma depressão, porque o nível físico, porque eu estava com disfunção na tireoide, eu estava com anemia, eu estava com a vitamina D baixíssima e eu estava com colesterol altíssimo. Essa é a física. Eu tive a depressão mental, porque por conta dos problemas também eu não tinha força. E eu tive essa típica. Tinha muito sono, tinha muito cansaço, vivia cansada.
E só que o aumento do apetite eu não tive. Ao contrário, eu esquecia de comer, eu emagreci muito, porque eu esquecia de comer. Eu lembrava às vezes, mas não tinha fome, aí eu ia lá e beliscava alguma coisa. Então, na época da depressão, eu emagreci bastante. E a espiritual tinha uma opressão maligna também sobre a minha vida, um espírito maligno sobre a minha vida, que quando foi orado e ele saiu, né, então eu parei de pensar em morte, porque na realidade eu estava planejando a morte, já tinha a data marcada e já tinha planejado, não só a minha, né, então quando esse espírito maligno saiu, então eu já não planejei mais, nunca mais nem pensei, não pensava em morte. Aí era diferente, né? Eu só queria sair dessa vida. Mas aí eu não planejava jamais o que eu já tinha feito, né? Planos de morte. Foi muito doido. Então é necessário fazer os exames, cuidar de cada parte. Vamos lá, eu quero falar agora sobre o que é saúde mental. Saúde mental, né, é um bem-estar emocional. Uma saúde mental boa, uma saúde mental é um bem-estar emocional. Estar emocional, psicológico e porque assim, esse bem-estar, ele afeta como a gente pensa, ele afeta como a gente age, ele afeta como a gente sente. Então, ele abrange as nossas emoções. A saúde mental, ela abrange as nossas emoções, a nossa psique, a nossa mente e também as interações sociais, entendeu? Então, uma saúde mental, uma boa saúde mental, né? Quando a gente é saudavelmente mental, a gente se estressa, claro, normal. A gente se estressa normalmente. Deixa eu postar aqui. Só que a gente sabe como agir. Muitas vezes a gente não sabe como resolver aquilo. Ah, tá, depois eu resolvo. E deixo aquilo pra lá. Porque tem pessoas que já se estressam logo, levanta já, por exemplo, levanta da cama e tropeça, bate o dedinho do pé na quina da cama. E aí, ai, que droga, já levantei, não deu a vida, e ele já começa a reclamar. E aquilo leva pro dia inteiro, sabe? Aí tudo que acontece reclama, tudo que acontece é pesado. Então, assim, isso não é uma saúde mental. Não é uma saúde mental boa, né? Não está saudavelmente. Por quê? Porque a gente sente raiva, a gente sente estresse. Mas você não vai levar aquilo pro dia. Você vai deixar aquilo ali. Ai, bati, ai, tá bom. Nossa, tá doendo muito. Ok, mas isso vai ficar aqui. Vou pro meu trabalho. E vida que segue. Quando a gente é saudavelmente mental, a vida segue. Quando a gente não é, aquilo é carregado, somatizado a outras coisas. Continuando. Quando a gente tem uma boa saúde mental, a gente sabe lidar com o estresse de forma construtiva, evitando que ele afete negativamente a nossa vida. Ao mesmo tempo que não vai afetar o meu dia, não vai afetar a minha vida toda, a minha semana, o meu mês, entende? Isso é uma boa saúde mental. A saúde física é tão importante quanto a saúde mental. Então, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Nós precisamos cuidar, estar ali, alinhadas, para que nós consigamos viver bem. Continuando. Eu quero trazer 3 pilares da saúde mental. 3 pilares que eu gostei e eu concordo. Primeiro pilar, esse pilar a gente tem... Pilares é o quê? Para levar para a vida. Para você carregar. Pilares é o que sustenta algo pesado. Então, esses 3 pilares, eles têm que estar em você para sustentar. Vamos lá. O primeiro pilar, esse aqui tá torto. O primeiro pilar é prevenção. Você não consegue prevenir o que o outro vai fazer, mas você consegue prevenir o que você vai responder ao outro, se vai afetar a tua saúde mental ou não.
entende? Então você consegue prevenir o que você vai fazer em relação ao que o outro está fazendo a você. Então, o que é necessário para essa prevenção? Ter hábitos saudáveis, ter uma alimentação saudável, como a gente aprendeu essa semana, uma alimentação saudável, exercícios e um bom sono. Vocês vão ver eu falar muito sobre o sono, porque o sono é necessário. É um momento de descanso, é um momento que a saúde mental relaxa, descansa. É necessário ter um bom sono. Um sono que descansa, que vale a pena. Não é só dormir, é descansar. O segundo pilar é a percepção. O que é percepção? Perceber. Para se perceber, precisa se conhecer. Precisa entender o que está acontecendo com você, de onde está vindo isso. Então, precisa se conhecer para ter essa percepção que tem algo estranho aqui. Ah, isso aqui não é meu. Isso está acontecendo agora, mas vai passar. Então, a gente precisa dessa capacidade de identificar os próprios sentimentos. Por que eu tô com raiva? Nossa, mas eu acordei assim, com raiva, nem sou assim porque eu estou nervosa, porque eu tô irritada. Eu nem sou assim. Então, não sou assim diariamente. Isso pode ser uma TPM, um hormônio ou algo estranho. Vai cuidar. Amém? E aí a gente precisa, para perceber esses sinais de alertas, precisa do autoconhecimento para ter essa percepção. Então, a primeira é uma prevenção, prevenir o problema quando der. A segunda é a percepção, perceber que tem algo estranho diferente. E o terceiro é o tratamento. Tem algo estranho, tem algo diferente. Então, peraí, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou mexer com isso? E para isso, muitas vezes, a gente precisa de ajuda de um profissional. Profissional médico, profissional psiquiatra, profissional psicólogo. Muitas vezes a gente precisa de medicamento, né? Que, né, no caso da saúde mental é o psiquiatra. E tudo bem, hoje tem medicamentos leves, que é só para te manter centrada, nada exagerado, nada que tira suas emoções, entende? A gente tem que entender que às vezes é necessário o medicamento. E aí eu vou te dar agora 5 dicas para cuidar da saúde mental. Vamos lá? A primeira dica que foi dada todos os 3 dias. Olha que interessante. Em todos os 3 dias de saúde essa semana, foi falado sobre praticar exercícios, praticar caminhada, porque é bom e para a saúde mental é ótimo, porque fazer exercício, caminhadas, atividades de lazer, coisas que você gosta de fazer, libera um hormônio chamado endorfina, que é o hormônio da alegria, o hormônio da energia, o hormônio do humor. Endorfina, adrenalina, que é da energia, que levanta, que vai trazer um astral melhor. Entende? Que melhora o humor. Então é necessário a gente praticar exercício. A alimentação balanceada, nós aprendemos ontem, né? Que a dieta rica em frutas, ela é ótima para nossa saúde física. Então, para mental também é necessário dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras, aliada a um bom consumo de água. E aí ajuda, porque é necessário bastante água, para ajudar no funcionamento cerebral e trazer energia. Então, uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos, traz energia. E a água, não esqueçam. A terceira dica, sono de qualidade. Dormir bem é fundamental para a saúde física e mental. Tenha uma rotina para o sono e crie um ambiente propício para o descanso, que deve ser um lugar escuro. Eu durmo com o tapa-olho, porque eu preciso de lugar escuro para dormir. Então, eu durmo com tapa-olho.
É uma musiquinha relaxante, uma musiquinha ambiente. E aí, os estudos falam pra gente também ter 1 hora antes sem celular. Então, vou dormir às 10, a partir das 9, sem celular na cama. Isso é raríssimo, né? Porque a gente não consegue, a gente dorme com o celular do lado da cabeça, quando não dorme, olhando pra ele, né? E a quarta dica, momento de lazer. Reserve tempo para atividades que te traga prazer. Eu, por exemplo, gosto muito de caminhar, mas já faz acho que uns 2 anos que eu não estou conseguindo caminhar. Mas eu gosto muito de caminhar, isso para mim é um prazer. E aí fala assim, tem que ser algo que te desligue da rotina. Não é, vai fazer uma coisa que você faz todo dia, acaba se tornando rotina e não é prazer. Então, reserve um tempo para isso. Ai, mas é tão corrido. Realmente é tão corrido, gente. Porque assim, você vê, já é segunda-feira, você vê, já é sexta-feira de novo. E aí, tipo, oi, cadê a quarta? Cadê a terça? A gente nem viu. Então, é necessário que a gente desligue da rotina. Entendeu? A gente desligue. E aí, a gente agenda um momento para isso. Para nós merecemos. E aí, como ler um livro. Ai, mas eu não gosto de ler. Gente, leitura é algo muito legal, muito importante. E assim, eu também não gostava de ler. Falar que eu amo leitura, ainda não, né? Mas eu me propus a ler. Então, eu leio livros e depois leio outros livros e tô assim, leio para que eu crie esse hábito, porque se torna um hábito ler. A gente consegue fazer isso. Então, ler um livro é muito bom para a saúde mental. Assistir um filme sozinho ou com a família é muito bom. Às vezes eu faço isso. Às vezes eu tô... acho que posso falar que isso é 1 vez por mês ou 2, mas... Às vezes eu falo assim, eu acho que eu vou assistir alguma coisa. E aí eu pego também um dorama. Aí eu também pego 18 episódios, né? Geralmente 16, 18. E aí eu pego diretão, assisto ele até o final. Do início, passo o dia inteiro, passo a noite, dependendo do tempo, assistindo ele. Aí depois eu fico um tempão sem assistir. Mas eu sempre, de vez em quando, eu faço isso. Tô querendo assistir um dorama. Deixa eu procurar um dorama romântico, interessante, vou atrás. O dorama é romântico, né? E ter um hobby. Ou estar em contato com a natureza, para quem gosta também. Eu até gosto, mas eu acho que raramente eu faço isso. Mas eu gosto de estar em contato com a natureza, de estar vendo. Por exemplo, mas vou fazer o quê? Cata um lençol à noite, deita lá no teu quintal e fica lá olhando as estrelas, ou de dia olhando o céu, e aproveita e toma um solzinho, vitamina D, né? E vai olhar a natureza, observar o que Deus fez e viaja ali. Eu também gosto de... Eu não coloquei aqui, né? Tá embaixo. De meditar, mas eu vou estar falando sobre isso mais à frente. E 5, relacionamentos saudáveis. É necessário se manter por perto. Quem é um relacionamento saudável pra gente? Que a gente tem relações que nos fazem rir, que nos trazem alegria, que choram com a gente, que a gente chora junto também. É necessário ter um relacionamento saudável e apoiar amigos que apoiam a gente, familiares que apoiam a gente. E evitar relacionamentos tóxicos. Muitas vezes relacionamentos tóxicos é a nossa mãe, alguém da nossa família. E aí você vai fazer o quê? Por exemplo, nossa, eu quero sair de casa, preciso relaxar um pouquinho. Aí você vai lá na sua mãe, que é tóxica, que fica te acusando. Porque você não faz assim, porque você não faz assado. Ou até, às vezes comparando. Porque a tua irmã fez assim, você deveria fazer igual. O fulano fez assim, você também não faz, você tem que fazer igual o fulano, sabe? Isso é pesado, isso é tóxico para a saúde mental. Porque você tem a sua história, o fulano tem a história dele, cada um com as suas questões. Então, pessoas assim são tóxicas, que ficam comparando, achando que vão te ajudar e não te ajudam. Então, evite esse tipo de pessoa. E aí,
busca ajuda profissional, sempre. Gente, se você estiver com conflitos, com dificuldades, sempre busque ajuda profissional. Sempre procure alguém que vai entender. Porque muitas vezes a gente só precisa desabafar, mas muitas vezes é necessário uma ajuda profissional. Para desabafar, você desabafa com a amiga, mas ela não vai ter não vai pontuar coisas, detalhes que poderiam ser diferentes ou que você precisa trabalhar em si mesmo. Dores, feridas que podem se tornar maiores, entende? E com isso, uma ajuda profissional, ela consegue trabalhar isso. Nós, psicólogos, conseguimos trazer esses detalhes para que sejam trabalhados, entendidos e resolvidos, porque não adianta nada você só ter os conflitos, as dificuldades e não ter uma solução para eles, ok? E aí, algumas dicas a mais, o que é necessário para você ter uma saúde mental. Como eu já falei, faça autoconhecimento. É necessário você se conhecer. Tá trazendo a claridade aqui. É necessário você se conhecer. É necessário a gente ter um limite nas redes sociais. As redes sociais estão tomando o nosso tempo. Olha, um exemplo. A gente vê em um minuto, em curto tempo, a gente vê um videozinho que passa por vários momentos, várias emoções. É um simples vídeo de 1 minuto, gente. Que a gente vê aquelas telenovela que eles falam, telenovelinha, e muitas delas, né, tem o começo, que aí você, que legal, você se emociona, fica, que legal essa história. Aí tem o meio que vem a dificuldade, vem o conflito, né, da história, que você já fica com raiva, nossa, mas o fulano tinha que ter agido assim, ninguém vai ajudar, alguém socorre, você fica, olha as emoções que você está vivendo. Aí vem aquele confronto, aquele conflito, e aquela emoção, aquela ansiedade dentro da gente, e aí vem aquele estresse, aí de repente é solucionado. E aí vem uma tranquilidade, mas o seu inconsciente, ele não entende isso. Que aquilo ali é só uma coisa que você está assistindo. Não sei se vocês já ouviram falar. O inconsciente não sabe a diferença do que é a realidade, do que é um devaneio nosso. Nosso inconsciente não sabe. E ele faz o quê? Guarda as emoções, tanto da realidade quanto da viagem que a gente está tendo na mente. Ele guarda essas emoções. Então, o que acontece? E aí, muitas vezes, a telenovela tem uma resposta, né? No final, que dá tudo bem, mas o inconsciente já guardou aquela sensação de estresse, de ansiedade, de confronto. E outras vezes, o que acontece? A telenovela termina ali, sem a resposta, vai ter que ver o próximo vídeo para ter resposta. Eu não tenho o costume de ficar vendo, né, o próximo vídeo, então aquilo me irrita e eu já começo a dar risada e falar, gente, como eu posso viver isso? Eu viver esses momentos de estresse para chegar no meio do negócio, cadê? A parte que eu quero mais assistir acabou antes, e aí eu tenho que ver o vídeo, eu não vou atrás. E eu fico com aquela sensação. Então, assim, não é, eu estou ensinando sobre isso, mas não é só vocês que fazem isso, eu também faço, também passo. Vamos lá. O que é necessário também para o autoconhecimento? Momentos de reflexão. Orar é um momento de reflexão. E é muito bom a gente conseguir orar, ter aquele momento de entender, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, das Tuas mãos. Senhor, olha o que eu fiz, Senhor, eu não estou me agradando de quem eu sou, Senhor, me cura, Senhor, me liberta. Então é necessário. Meditar é muito bom, eu gosto de meditar. Só que assim, a meditação, ela é para esvaziar a mente. Então a gente tem que ter cuidado com como a gente faz essa meditação. Eu costumo, porque depois que eu passei a entender que isso pode dar espaço para espíritos malignos, roubar a nossa mente, invadir o nosso corpo, isso é brecha, então eu medito com louvores. Então eu coloco um fundo musical e às vezes eu fico sentada, coloco o travesseiro nas costas, fico sentada assistindo,
meditando. Outras vezes, o que eu faço? Deito, fico deitada, meditando no louvor, viajando. Louvores às vezes cantado, às vezes só louvor instrumental. E meditação é muito bom para você ter uma reflexão sobre você, sobre o que está acontecendo em volta. E também para encontrar uma paz interior. Essa claridade atrapalha. Uma paz interior que acaba encontrando com o Pai, né? Outra coisa, não tenha medo de buscar ajuda. Nós estamos aqui, eu estou aqui, as pastoras que estão no grupo de mulheres, nós estamos aqui para ajudar, entende? Nós necessitamos que vocês nos procurem, precisamos que vocês falem conosco, venham trazer suas frustrações, suas complicações. É necessário para a gente ajudar vocês, porque assim a gente aprende também, e vocês muitas vezes também ajudam a gente. Então, assim, procure a gente, procure a nossa ajuda, procure, não só minha, tem várias pastores, né, no nosso grupo de mulheres, então nos procure. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Amém? Tira um tempo para você. Não sei se vocês já viram um vídeo, tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube que eu fiz, só que ele não foi finalizado, né? Mas eu finalizei, só que na hora de postar, eu postei ele faltando. Então, assim, eu fiz meu cabelo, fiz minha unha, hidratei o cabelo, fiz hidratação na pele. Então, assim, só que assim, mas eu não sei fazer essas coisas, tá? Tem detalhes que você consegue, mas eu não sei fazer minha unha. Vai na manicure, tira um tempo pra você. Não sei fazer o cabelo, vai numa cabeleireira. Então, tire um tempo pra você. Você precisa desse tempo pra você. Você se sentir melhor, se sentir mais viva, se sentir mais bonita, sentir que você é um ser humano, porque a gente tem tanta coisa que a gente faz na vida pra fazer, que a gente às vezes esquece quem nós somos, esquece de cuidar de nós. E é necessário esse cuidado. E vamos lá, buscar um equilíbrio. Com o autocuidado a gente consegue ter um equilíbrio, entender qual é a hora de ir e qual é a hora de parar. Muitas vezes é necessário que a gente fala, peraí, eu não vou dar conta não, vou parar. Preciso parar, eu preciso me reconectar comigo mesmo, me reconectar com a minha família, com o meu Deus. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. E cuidar do corpo, sabe? Fazer caminhada, cuidar da alimentação. Nós aprendemos na live da nutricionista, pastora Vanessa, como cuidar, como se alimentar bem. Então, a gente precisa de cuidar do corpo. Isso também faz parte do equilíbrio. E, nossa, essa claridade tá... Deixa eu ver aqui. Atividades físicas, né? Como eu já falei várias vezes, e aqui citando de novo. Dormir bem, se hidratar bastante. Quando a gente bebe bastante água, a pele da gente é até mais limpa. A gente consegue, o organismo, os órgãos funcionam até melhores. Então, é necessário se hidratar muito bem. E aí, sempre procurar ajuda. Sempre eu falo, sempre vou falar. Onde você vê um psicólogo, ele vai estar falando. Procure ajuda. É necessário, a gente sabe. A gente se formou porque a gente entende a necessidade do ser humano de ter alguém profissionalizado para cuidar da mente, entende? E aí, para finalizar, se a sua mente está saudável, você precisa estar bem. Então, se a sua mente está saudável, tudo vai bem. Você consegue encaixar tudo no momento certo, consegue fazer tudo dentro do que é necessário, sem emoção, sem desespero, entende? Se você tem uma mente saudável, você consegue lidar com o estresse e construir algo através daquilo.
e não se encher de feridas e dores, ao contrário, pôr para fora e resolver as questões. Então, se a sua mente está saudável, você também fica saudável, porque você consegue se conhecer e entender que tem algo estranho para poder entrar com providência, com a prevenção ou com o tratamento quando necessário. Amém? Muito obrigada. Um beijo a todas vocês e compartilhe esse vídeo. Se vocês acham que tem alguém precisando conhecer mais um pouquinho, entender mais um pouquinho sobre saúde mental, compartilhe. Deus abençoe. Um beijo.